sou a Lia, bem-vindo ao canal AN Lia. Hoje vamos estar aqui falando sobre as coisas que a Disney não conta, porque vocês sabiam que geralmente todos os contos e histórias da Disney, de princesas, tem sempre o conto original que foi romantizado, foi escrito de forma mais leve, infantil, para as crianças poderem assistir. Sempre tem os contos originais, geralmente tem os contos dos irmãos Grimm, e tem outras histórias, como a que a gente vai ver hoje, que é da Bela e a Fera. A verdadeira história da Bela e a Fera, uma das versões dela, porque existem versões espalhadas pelo mundo de todas as princesas e contos, em uma das primeiras versões, ela foi da... Peraí que eu tenho que ler o nome, que eu não sei falar esse nome. Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve. Tá. Então, nesse conto da Madame Villeneuve... Ah, vai sair errado, mas vocês fingem que tá certo. Nesse conto, a Bela tem em comum com a Cinderela. Ela tem duas irmãs que são, tipo, meio malvadas, invejosas. Nesse conto original, que acredito que seja um livro da Madame Villeneuve, após conquistar o amor da Fera, as irmãs fazem a Bela sair por muito tempo da casa dela, pra elas poderem irritar a Fera, pra quando a Bela voltar, a Fera devorar ela. Sim, gente, exatamente, a Fera devorar ela. A história da Bela e a Fera foi reescrita em 1757 por uma pessoa chamada Jenny Marie Le Prince de Belmont. Acho que é isso. Ela ficou conhecida como a Madame Le Prince de Belmont. Porém, ela ocultou alguns fatos da história verdadeira, que é da Madame Villeneuve. Com isso, com ela ter tirado muitas coisas por causa das jovens meninas que ela tinha como público, ela meio que romantizou o conto da Madame Villeneuve, que trouxe muitas polêmicas por ela ter censurado a obra verdadeira. E em 1991, o Walt Disney, criou a história para essa versão que a gente tem atualmente, essa versão mais infantil, que é para as crianças. Mas eu vou contar aqui a história da Madame Villeneuve. Essa história aqui, ela meio que é traduzida do livro, então pode ter muita coisa que tem, assim, algumas coisas diferentes, tal, porque tem traduções que não são literais. Então a gente foi aqui o que a tradução veio. A história se baseia na vida de uma fada idosa, que no mundo das fadas, quanto mais velha você for, mais você tem que ser respeitada. Porém, existe uma fada que na sua idade madura, nem tão idosa, nem tão jovem, ela se apaixona por um príncipe. Ela se apaixona por um rei. E através desse amor deles dois, nasce uma menininha. Só que essa menina, por ter sido filha de um fruto proibido, que era de a fada com o rei, ela foi banida do mundo das fadas, sendo entregada para um comerciante. Esse comerciante vive em um pequeno vilarejo na França. E essa menina cresce com a beleza inigualável, que aí faz todo mundo ficar chamando ela de Bela. Só que não diz qual é o nome verdadeiro dela. A única menção que faz é o nome Bela. Então por isso todo mundo chama ela de Bela, ou Belle. É Belle em francês? Belle, bonjour. Nesse mesmo tempo que isso está acontecendo, a rainha cria seu filho no conforto do palácio, a coisa mais linda, confortante, sabe, na riqueza. Porém, essa rainha abandona o seu príncipe, o seu filho, e deixa para as fadas cuidarem dele. Quando o príncipe está perto de realizar seus 17 anos, a fada que estava cuidando dele se afasta por um tempo. E quando ela volta, algo incomum acontece. Todo aquele sentimento de proteção maternal que ela sentia por ele se torna em desejo carnal. Então a fada se apaixona pelo príncipe. Porém, a rainha intervém nos planos da fada e não concede o filho a ela por causa da idade da fada, que já era bem avançada pro príncipe. A fada furiosa lança uma maldição no príncipe que faz ele se tornar uma fera. Essa maldição só pode ser quebrada se uma bela jovem aceitar dormir com ele por livre e espontânea vontade. Exatamente. Não amá-lo, que nem conta na Disney e tudo. Dormir com ele, se é que me entende. Com o passar do tempo, o príncipe, como a fera, ele se torna rude, mal educado, grosseiro. Até que um dia o comerciante, que é o pai da Bela, acha o castelo dele por ter passado por uma terrível tempestade. Isso aí é bem comum com a história que tem nos desenhos. A fera, então, permite que ele passe a noite em seu castelo, porém diz que ao amanhecer ele deve ir embora. Assim que o sol nasceu, o pai de Bela foi no estábulo pegar o cavalo pra ir embora, só que viu uma roseira muito linda. Olhando essa roseira muito linda que ele achou, ele pensa em pegar uma rosa pra Bela, porque a Bela parece que amava flores, sabe? E aí
ela pediu uma flor de presente, algo assim, essa parte eu não achei. Porém, ele tentou pegar essa flor e a fera pulou dos arbustos e atacou ele. Então a fera diz que a punição pra ele ter roubado uma rosa é a morte. Só que aí ele muda de decisão quando entende que foi pra uma bela filha que ele tinha. Então a fera fez um acordo. Em um mês eu pouparei a sua vida se você me entregar a sua filha pra ficar no seu lugar. Ao chegar em casa, o comerciante conta à família o que aconteceu. Ele tinha 7 filhos e 6 filhas, que todo mundo ficou horrorizado em saber que isso aconteceu. A Bella, ao ouvir, não aceitou que seu pai morresse por causa de um pedido que ela fez, que era a rosa, né? Que ela falou que queria uma rosa. Então ela vai até o castelo da fera. E ao chegar lá, a fera pergunta se foi pro livro... E ao chegar lá, a fera pergunta se foi por... Nossa, Soraya! E ao chegar... Já esqueci. Eu não sei como é que fala mais. E ao chegar lá, a fera pergunta se ela veio por livre e espontânea vontade. Ela diz que sim, então a fera permite que ela entre. Só que a fera fez um acordo, diz que a única forma dela trocar de lugar com o pai dela é se Bella todas as noites fosse encontrar a fera e fosse jantar com ela no mesmo horário. Com o passar do tempo, a Bella vai se acostumando com a fera, então perde o medo dela. E aí a fera pega e pergunta se ela sente desejo e quer dormir com ela. E a Bella, completamente assustada, diz que não quer não. A fera sai do cômodo enfurecida. Mas na mesma noite, a Bella começa a ter sonhos pecaminosos com um belo príncipe que ela nem quer acordar mais. Safada. Na próxima noite, a fera continua fazendo a mesma pergunta, se a Bella quer dormir com ela. E novamente ela diz que não. Depois de alguns dias, a Bella começa a se apaixonar pela fera. Então aceita o pedido da fera de dormir com ele. E depois de uma noite... né? Então a maldição acaba e ele vira um belo príncipe. A rainha, depois de perceber que o filho voltou a ser um príncipe, começa a não querer o relacionamento dele com a Bella, pelo pai da Bella ser um comerciante e ela ser pobre. Com isso, a fada idosa, ela revela o parentesco de Bella, diz que ela foi fruto de um amor de uma fada com um rei lá da Índia, e que ela foi expulsa por causa desse amor lá do reino das fadas. Depois disso, a rainha aceita o casamento da fera com a Bella. Agora eu apresento a vocês o completo desastre. A fera foi inspirada na Madame. Hipertricose congênita. Porque Dom Pedro tinha uma doença chamada Porque Dom Pedro tinha uma doença chamada hipertricose congênita. Madame Le Prince de Belmont se inspirou em Dom Pedro Gonzalez para fazer a fera, porque Dom Pedro tinha uma doença chamada hipertricose congênita, que se chama síndrome do lobisomem, que é o excesso de pelos que nasce no corpo, no rosto. Então essa é a história da Bella e a Fera original, que foi feita pela Madame Villeneuve, e também foi, né, reescrita de uma forma mais leve pela Madame Le Prince de Belmont. E depois também foi escrita pela Disney, que é como a gente conhece, né? De tudo bonitinho, que tem o Gastão, que não sei o que, não sei o que. Porém, tem histórias, assim, da Disney, contos que... Gente, sério, os contos originais são horripilantes. Esse é praticamente, acho que um dos mais leves que tem, mesmo com tudo isso acontecendo. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vou estar trazendo mais aqui pra vocês. Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, tarde, madrugada. Tchau.